Sabe que a proteção de Deus é mais do que o facto de Ele o salvar do mal e dos ataques? Ela manifesta-se frequentemente através da sua orientação e sabedoria, dirigindo os seus caminhos e ações. É preciso entender que Ele faz tudo com o coração de amor de um pai. Ele deseja proteger, preservar, providenciar e guiar-vos, como qualquer pai deve fazer pelos seus filhos. Mas a questão é: és um dos seus filhos? Como é que sabe que está sob a proteção de Deus? Ele dá-lhe sinais que o confirmam? Sim, é esse o objetivo deste vídeo. Por isso, se quiser saber quais são esses sinais, fique até ao fim. Antes de prosseguirmos, por favor, inscreva-se neste canal e ligue o sino de notificação. Como filho de Deus, tens de compreender que podes não saber totalmente por que é que Deus permite certas coisas e impede outras, mas tens de confiar nele. Aconteça o que acontecer, saiba sempre que Deus está a trabalhar as coisas para o seu bem, tal como ele diz em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para ti, declara o Senhor, planos para te fazer prosperar e não para te prejudicar, planos para te dar esperança e um futuro. Esta promessa de prosperidade e esperança deve enchê-lo de otimismo e segurança. Ele não deseja prejudicar-te, mas sim fazer-te prosperar. Tens de compreender isto acerca de Deus. Pode duvidar durante muitos anos se a vontade de Deus é a melhor para si. Pode até ter problemas em confiar em Deus. Provavelmente já tentou confiar nas pessoas no passado, mas foi apunhalado pelas costas, e isso afetou-o bastante. Se as pessoas que podemos ver não são dignas de confiança, por que é que havemos de confiar em alguém que não podemos ver fisicamente? Pode ter razões legítimas para não confiar em Deus. Pode ter parecido que ele o desapontou quando mais precisava dele, ou que se foi embora quando mais precisava da sua presença. Mas e se você tivesse apenas uma ideia preconcebida sobre ele que está errada? Sim, ele ficou em silêncio, mas isso não significa que o tenha abandonado. Ele esteve lá o tempo todo, tentando evitar a desgraça que você não podia ver chegar. Lembra-te, ele disse que não te deves preocupar porque ele estará sempre contigo. Deus é um rei que não vem para anunciar as suas boas ações e as coisas que fez. Há muitas coisas que ele faz por ti que tu não sabes, e ele não está pronto para te dizer. Isto porque ele é Deus, e não precisa da vossa aprovação para ser digno. Se ele lutou várias batalhas por si enquanto dormia, não precisa de lhe aparecer no dia seguinte para dizer: lutei contra 5 demônios a seu favor. Ele é um pai que conhece as suas responsabilidades e cumpre-as sem fazer barulho. Mas tens de vir a acreditar naquele a quem chamas Salvador. Deus pode ter estado a proteger-te e a mostrar-te sinais claros de que Ele está mesmo ao teu lado, protegendo-te dos ataques do inimigo. Mas tu podes ser ignorante. Agradeça a Deus por lhe trazer esta mensagem hoje. Você vai descobrir 7 sinais que confirmam que você está sob sua proteção. Número 1. Fracasso sem precedentes. Este sinal é um dos principais acontecimentos que irá experimentar se estiver sob a proteção de Deus. Já alguma vez planeou algo para acontecer de alguma forma? Concebeu um evento? Ou planeou o seu futuro e não correu como queria? O homem criado por Deus tem livre arbítrio e pode tomar decisões sobre o seu destino e as suas ações. Atualmente, muitas pessoas têm usado a vontade que Deus lhes deu para se voltarem contra ele. A vontade do homem é a sua maior desgraça, mas também a sua maior bênção. É esta vontade que torna o homem diferente e superior a tudo o que Deus criou, e continua a ser a principal razão pela qual as pessoas perecem. Podes usar a tua vontade para fazer coisas para Deus e para fazer coisas contra Ele. Esta é a realidade engraçada da vida. Uma vez que o homem pode pensar, planear, racionalizar e criar, há toda a possibilidade de que o homem também possa fazer coisas contra a vontade de Deus. Na maioria das vezes, pode até fazer isso por ignorância. Pode não escolher intencionalmente ir contra o caminho e a vontade de Deus, mas é para aí que se dirige. A palavra de Deus aponta para isso em Provérbios 19:21, dizendo: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece.
Não importa quão bons sejam os seus planos. Se Deus os desaprovar, eles não terão sucesso. É por isso que tu és humano. E Ele é Deus. Não consegues compreender os seus caminhos. Quando Deus o considera seu filho, garante que a única coisa que prevalece na sua vida é o seu plano e propósito. Pode planear a sua vida e pensar que tem a melhor estratégia, mas o que tem é a direção errada traçada. Se Deus lhe falasse nesse momento, é bem possível que não acreditasse nele, ou que continuasse a optar pela rebelião. Por isso, o que ele faz, como um ato de misericórdia, é garantir que programa coisas que reformulam os seus planos e separam o joio do trigo. Pode não ser a totalidade do seu plano que está errado. Podem ser apenas alguns pormenores que precisam de ser alterados. Uma forma de saber que Deus o protege é o desenrolar dinâmico das situações. Isto não significa que tudo o que corre mal vem de Deus. Alguns são devidos a descuido ou contra-ataque do diabo, mas quando vê uma série de portas fechadas e bloqueios sem precedentes, mesmo depois de ter rezado, pode ser que os bloqueios sejam os sinais de que Deus o ouviu e respondeu. Ele fê-lo para o impedir de chegar ao seu destino. Nem todas as portas fechadas e situações desagradáveis são más. Algumas foram permitidas por Deus. Está a ver esses atrasos? Deus permitiu que eles aparecessem no seu caminho porque Ele é onisciente. Tens de chegar a um ponto em que confies na divindade de Deus. Também tem de confiar que, se Ele planeou de uma certa maneira, essa deve ser a melhor maneira, mesmo que ainda não perceba por quê. A palavra de Deus diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, mostrando claramente uma disparidade entre Deus e os homens. Onde para a sabedoria do homem mais sábio, começa a loucura de Deus. Mas tu sabes que Deus não é louco, não sabes? Pode confiar nele, porque tem um historial de fidelidade comprovado na Bíblia para sua convicção e para ajudar a construir a sua fé. Depois de os seus sonhos terem confirmado a sua futura grandeza, José enfrentou o ressentimento e a rejeição dos seus irmãos. Como resultado, acabou por ser escravizado no Egito, onde a mulher de Potifar o tramou e ele acabou na prisão. Deus levou José por vários caminhos desagradáveis, mas ele nunca se sentiu em desvantagem, mesmo na prisão. Nunca pensou que Deus o tivesse traído, nem duvidou da fidelidade de Deus nessas alturas. Manteve uma atitude otimista e tornou-se o chefe dos prisioneiros, e passado algum tempo, tornou-se o segundo no comando do Egito. Esta é a mesma atitude de Job. Ele foi uma pessoa que experimentou o lado de Deus que o cristão comum não consegue suportar. Como é que um homem pode perder tudo num dia? Passou de conhecido a desconhecido. Mais ainda, Deus aprovou este desastre. Mas o que é que Job disse? Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Não se considera digno de amaldiçoar o Altíssimo, mesmo quando a sua mulher e os seus amigos o aconselham. Jó não o fez porque ainda confiava em Deus. E esse é o ponto que quero que vejas e percebas sobre ele. Ele confiava que Deus ainda estava com ele, apesar das circunstâncias que não compreendia. Quando os seus planos falham e caem aos seus pés, em vez de gritar com Deus e mostrar um caráter de ingratidão, por que não o aprecia? Ele é Deus nos bons e nos maus momentos. Deves confiar nele e conhecer os seus planos e pensamentos, porque tu és bom e não és mau. A proteção de Deus não consiste apenas em proteger-te das coisas desagradáveis que estão para vir, mas em moldar os teus planos, fazendo com que algo que queres que aconteça seja adiado ou cancelado por completo. É seu dever protegê-lo, e fá-lo-á custe o que custar. Deus ama-o verdadeiramente se está preocupado com os seus planos, e decide interrompê-los porque conhece o perigo imprevisto de o seguir. Por vezes, fazemos planos com base nas nossas concupiscências e ambições egoístas, e depois, Deus garante que eles não resultam para que nos possamos concentrar naquilo que deveríamos estar a fazer inicialmente. Em vez de agir com ingratidão, desde que tenha entregado tudo nas mãos de Deus, dê graças por tudo o que acontecer, mesmo que vá contra o que deseja. Daniel e os rapazes hebreus não planeavam ser feitos prisioneiros, mas encontraram-se no exílio e sabiam que tinham de representar Deus. Não fazia parte do seu plano,
mas seguiram-no timidamente e permaneceram firmes nos seus valores. Ao recusarem-se a curvar-se perante um Deus desconhecido, trouxeram glória ao Rei dos Reis. Não precisa de entrar em pânico quando Deus muda os seus planos ou quando as coisas não correm como deseja. O pânico mostra que não acredita que Deus está no controle de tudo. Mas lembre-se, Deus não permitirá que você seja testado mais do que pode suportar. Em vez de se queixar, esforce-se por ver a mensagem na confusão. Tente ver a beleza no desvio e ouça o que Deus está a dizer. Só então compreenderá o que Deus está a tentar fazer por si, em si e através de si. Algumas coisas não são o resultado do seu erro, mas a maneira de Deus o proteger. Agora, pode estar a perguntar-se como saber se uma porta fechada ou um obstáculo sem precedentes são da parte de Deus ou da sua má gestão. É aí que entra o segundo sinal. O número 2. Sabedoria e discernimento na tomada de decisões. Este mundo oferece a cada ser humano inúmeras opções, e na maioria das vezes, muitas parecem boas, mas não corretas. É preciso entender que a maior distração do demônio faz com que nos concentremos no que é bom, mas não é correto. Há coisas boas que não interessam na tua vida, e há coisas boas que não deves fazer. Mas é preciso discernimento para saber quais são elas. Podem até ser coisas que lhe tragam fama, ou que o façam parecer bem, ou sentir-se bem, mas não são adequadas para si. E um sinal claro de que está sob a proteção de Deus é que ele o adverte contra tais coisas. Jesus sabia o que era correto e o que era bom. No entanto, o mais importante é que ele evitou as coisas boas para fazer o que era correto. Os judeus queriam fazer dele rei. Ser rei era bom, mas não era a coisa certa a fazer. Se tivesse aceitado a oferta e se tivesse distraído, teria perdido o único objetivo para o qual foi enviado. Jesus não se limitou a ir curar toda a gente que estava doente. Ele ia às cidades onde tinha de ir, e quando encontrava pessoas doentes e necessitadas, dirigia-se a elas. Todos os homens procuravam Jesus, mas ele sabia onde devia estar em determinadas alturas. Foi isso que tornou a sua vida eficiente. Foi por isso que conseguiu terminar o seu objetivo numa idade tão jovem, sem que nada o desviasse do caminho que lhe estava destinado. Jesus tinha uma concentração invulgar nas coisas que era necessário fazer. Há uma linha muito tênue entre fazer o que é bom e o que é correto, e temos de ser como Paulo, o apóstolo, que fez uma grande declaração em 1 Coríntios 6:12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Ele queria dizer, posso fazer o que quiser, mas nem tudo é benéfico, e nem todas as atividades produzem o mesmo resultado na minha vida, como o princípio de Pareto. Temos de encontrar os 20% de atividades que nos dão 80% de resultados e esquecer os restantes 80% de atividades que apenas representam 20% dos resultados da nossa vida. O apóstolo Paulo entendeu algo sobre ser puxado para a boa e aceitável vontade de Deus para desfrutar de sua perfeita vontade. É preciso estar protegido das coisas boas do mundo antes de aceder à boa e aceitável vontade de Deus. É preciso fechar os olhos ao mundo para ver o que é bom e melhor. A história de Maria e Marta é um exemplo típico. Jesus veio visitar-nos e Marta pensou que Jesus tinha fome, mas ele não tinha. Marta foi fazer isso, o que era bom e atencioso, enquanto Maria se sentou para fazer o que era correto. Provavelmente os cozinhados de Marta não eram necessários para Jesus naquela altura. É preciso compreender que, se o diabo não consegue impedir-nos de nos movermos, começa a forçar-nos e a inclinar-nos para que avancemos na direção errada e continuemos a andar no caminho errado. Podemos estar muito ocupados e preocupados em fazer o que Deus não nos mandou fazer. É mais uma razão para nos protegermos da subtileza do demônio que confunde atividade com progresso. A ocupação não se converte automaticamente em produtividade. É preciso avaliar o que Deus nos mandou fazer e o que estamos a fazer. Um sinal claro de que está sob a proteção de Deus
é que tem a sabedoria e o discernimento para saber quando deve fazer certas coisas e evitar outras. Ele protege-o da ineficácia e ajuda-o a gerir a sua energia. Paulo, o apóstolo, teve um encontro semelhante. Desejava ir a um determinado lugar para pregar o evangelho, mas apercebeu-se de que sempre que tentava, era impedido por uma força divina. Deus queria que ele fosse para outra cidade que precisava do evangelho, mas ele não o teria sabido se Deus não o tivesse protegido. Muitos têm trabalhado fora da vontade de Deus, seguindo a sua mente e os seus desejos, sem prestar atenção às palavras de Deus. É muito difícil para as pessoas perceberem como viver a vida e onde pisar, mas quando se tem clareza e certeza do caminho de Deus, está-se protegido. Este discernimento ajuda-o a saber quando certas coisas são portas fechadas de Deus, um ataque do diabo ou o resultado da sua ineficiência. Outra forma de Deus o proteger é tirando-lhe coisas boas. O diabo pode fazê-lo ver a alegria de as fazer, e pode pensar que não é ele, porque parecem boas e aceitáveis. Mas é preciso perguntar a si mesmo: é esta a perfeita vontade de Deus? O perigo de se desviar do caminho certo traçado para si é que, assim que começar a percorrer esse caminho, terá iniciado uma viagem completamente diferente. Voltar atrás nos seus passos não será tão fácil como parece. Por isso, Deus, na sua misericórdia, protege-vos do bem e dá-vos o melhor. Esta é uma das razões pelas quais também deves ser orante, e deves ser como Salomão, que disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. Devem confiar suficientemente em Deus e acreditar que Ele quer o melhor para vocês, não apenas o vosso bem. Número 3. Paz. Outro sinal primário que Deus usa para lhe falar e assegurar que está sob a sua proteção é que Ele envia paz. Os seus planos podem ter sido frustrados, e pode não saber totalmente se o que está a fazer é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, ou se é Deus que o está a guiar. Mas pode silenciar esses medos e ter a certeza, prestando atenção ao terceiro sinal, que é a paz. Ao falar de paz, Jesus disse que a paz que Ele dá é diferente da paz do mundo. O livro de João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e não tenhais medo. A paz que vem dele não pode ser comparada ou equiparada a qualquer tipo na terra. É divina e prospera mesmo no nada. Uma maneira de saber quando Deus o está a guiar ou a controlar as voltas e reviravoltas da sua vida é procurar no seu coração uma sensação invulgar de paz no seu espírito. Você é uma nova criatura e o Espírito de Deus reside agora em si. O Espírito Santo em si existe para testemunhar a obra de Deus na sua vida, acalmar os seus medos e conduzi-lo ao caminho certo. Quando tudo parece instável, mas você possui um estranho tipo de paz mesmo na tempestade, isso mostra claramente que a proteção de Deus está à sua volta. É como se Ele estivesse a dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele assegura-nos e acalma-nos. Diz-lhe para não ter medo, mesmo na tempestade, porque Ele está mesmo ali consigo. Quando se está em paz, sem ser perturbado pelos acontecimentos que o rodeiam, está-se a atingir um estado em que se pode estar convencido de que a proteção de Deus está em todo o lado. Abraão não teve um filho durante vários anos, e teve de esperar 25 anos para receber o filho da promessa. A Bíblia não registra nenhum momento em que Abraão tenha ficado perturbado, preocupado, agitado ou impaciente. Ele era paciente, calmo, esperançoso e cheio de fé. É assim que sabemos que Deus está envolvido no que nos está de acontecer, mesmo que o resultado não nos agrade. Abraão não estava perturbado, mas a Bíblia diz que ele estava em fé e dando graças a Deus. Isto é muito diferente do que Davi demonstrou. Davi e os seus homens tinham ido para a batalha, e quando regressaram, foram recebidos com ruas vazias, casas limpas e quartos silenciosos. Os homens sabiam que algo tinha acontecido.
Os seus inimigos tinham invadido o acampamento e capturado as suas mulheres e filhos. Todos os homens começaram a chorar. David estava tão perturbado que não conseguiu conter a sua raiva. Juntou-se às lágrimas. Agora, repara nisto. Davi imediatamente foi em frente e perguntou a Deus por que não encontrava paz em seu coração em lugar nenhum. Havia inquietação em seu coração. Era como se Deus estivesse dizendo: você vai ficar sentado aqui e permitir que esses exércitos sem salvação tomem o que eu te dei? Quando David perguntou ao Senhor, descobriu que Deus estava à espera que ele pegasse na sua espada e perseguisse, tomasse conta e recuperasse tudo. Não é estranho que Deus quisesse que Davi os atacasse e não se calasse? Isto significa que quando uma situação é permitida por Deus, ela vem acompanhada de uma paz interior que escolhe observar e permitir que Deus faça o que quer que Ele queira fazer. Mas encontrarás inquietação no teu coração quando não vem de Deus. Não aceite qualquer ocorrência perturbadora e acredite que é de Deus. Ore e descubra como Davi. Ore e peça a Deus para saber a origem do que está a passar. Outra função principal desta paz é proteger o seu coração da turbulência que acontece à sua volta. Esta é a vantagem que os crentes têm sobre os não crentes. Eles podem enfrentar as mesmas coisas que os outros: regressão econômica, políticas injustas e outras situações desagradáveis. Mas o crente não é afetado por estas coisas. A paz do crente atua como uma guarnição à volta da sua mente, impedindo o mundo exterior de entrar no seu espírito e no seu coração. É por isso que a Bíblia diz que, mesmo quando os homens se queixarem de serem abatidos, o vosso testemunho será o de serem levantados. A paz é também um dos principais meios pelos quais Deus o protege de erros. Em algumas situações, pode ser confuso saber o que a voz de Deus está a dizer. Várias vozes falarão simultaneamente na sua cabeça, tornando difícil discernir o que Deus está a dizer e para onde Ele quer que vá. Durante este período, terá de confiar na integridade de Deus e na sua palavra e seguir o espírito interior. Ao contrário do diabo, Deus não vem com pressa para sugerir um processo de decisão desagradável. Deus trabalha com paciência e paz e sempre ministrará calma ao seu coração. Uma forma comprovada de testar se o que está prestes a fazer vem de Deus é submetê-lo ao teste da paciência e da paz. Se passar o teste da paciência, dá-lhe tempo, mas sente que Deus o conduz nessa direção. Sonda o seu coração e descobre que o seu espírito está de acordo e que o seu coração não tem turbulência. Está na perfeita vontade de Deus. Mas no momento em que percebe que o seu espírito está turbulento, não tem a certeza do que fazer e dizer e está sob pressão para decidir. Adie a decisão e tire um tempo para si. O mecanismo de proteção de Deus é a sua paz. Se essa paz lhe for roubada, está completamente fora da sua vontade. É por isso que quando pecamos, perdemos a nossa paz e até pedirmos perdão e voltarmos para Deus, não sentimos essa paz regressar ao nosso coração. É a forma que Deus tem de o proteger para que não se afaste dele no pecado. A paz é um dos sinais claros de que está sob a proteção de Deus. Por isso, se a cada momento notar uma sensação de paz à sua volta, Deus está a assegurar-lhe que o protege. Se o seu coração está perturbado e agitado, dirija-se a Ele em oração. Tem assuntos pendentes com Ele. Número 4. Encontros e visões angélicas. Este sinal é um dos mais claros, afetando positivamente os seus beneficiários, mas não acontece a todos. No entanto, João 20:29. Então Jesus disse-lhe: porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos crentes ainda esperam para ver antes de acreditar. Não acreditam em grande parte da palavra de Deus, até verem provas físicas e validações. Acham difícil acreditar no que a palavra diz, a menos que haja uma manifestação física direta. Não é assim que Deus funciona. Espera-se que primeiro acredites e depois vejas a manifestação física da tua crença. Na maioria das vezes, Deus usa esse sinal para tirar dúvidas da mente de seus filhos. Ver anjos numa visão ou no mundo físico deixa os humanos maravilhados. Isto aconteceu a muitas pessoas na Bíblia, incluindo João, o amado.
Embora muitas palavras possam não atingir os corações dos cristãos, um encontro com um anjo pode mudar toda a narrativa e construir a fé nos crentes. Deus não usa este meio na maioria das vezes, mas como ainda é uma forma de chegar aos seus filhos, ele implora-o quando necessário. Deus prefere que os seus filhos andem pela fé, mas ver anjos numa visão ou num encontro faz-nos acreditar imediatamente que ele está ciente do que estamos a passar e que também está presente. Às vezes, ele pode usar outras experiências sobrenaturais para fazer com que o ponto de vista seja entendido e para que se sinta seguro. Josué queria ir para a batalha, por isso Deus enviou-lhe um anjo, que era o capitão do exército do Senhor. Muitas vezes, Deus usa os anjos para fortalecer a convicção dos seus filhos. Quando os vemos, isso mostra que ele está a informar-nos da sua presença constante. Por isso, a ausência de tais revelações sobrenaturais não o deve fazer sentir-se menos crente. Estas experiências existem para ajudar a sua fé, mas não devem ser a base da sua fé. A sua fé deve basear-se nas Escrituras e não apenas em experiências sobrenaturais. As experiências sobrenaturais não resistem ao teste do tempo, mas a palavra de Deus tem sido provada, experimentada e testada para ser verdadeira. A palavra de Deus deve ser usada para examinar cada encontro sobrenatural, porque o diabo pode se disfarçar como um anjo de luz. É por isso que, de acordo com 1 João 4:1, é preciso testar todos os espíritos. Não se deve aceitar tudo porque parece sobrenatural e cativante. É preciso examinar cuidadosamente o espírito por trás de cada operação antes de abrir o coração para ela. Deus enviou anjos a Maria e José para os guiar e instruir. Embora Deus ainda envie anjos aos seus filhos no mundo de hoje, ele prefere um relacionamento com ele. Por isso colocou o seu espírito dentro de si para que possa comunicar com ele em todos os pontos. A abundância ou falta de encontros com anjos não deve fazer com que a sua fé diminua. A sua confiança e fé devem estar na palavra de Deus e na sua fidelidade eterna. Esta é uma forma eficaz de construir a fé no seu coração. Não a pode subestimar. Amado, este vídeo foi esclarecedor? Com o conhecimento que adquiriu, pode orgulhar-se de estar sob a proteção de Deus? Bem, continue assistindo para mais sinais. Número 5. Quando cercado de relacionamentos e amizades piedosas. Não se sabe a importância de um relacionamento e de uma amizade piedosos até os perdermos ou estarmos em dificuldades. Está provado que temos mais de 90% de probabilidade de nos comportarmos exatamente como as pessoas que nos rodeiam na maior parte do tempo. Somos a soma de todas as pessoas que nos rodeiam. Isso, no entanto, é subestimado, e muitos pensam que é desnecessário. Deus preserva-o colocando-o junto de pessoas que pensam da mesma maneira e que o podem ajudar a manter-se firme quando deveria cair. Um cordão de 3 laços não se quebra facilmente, não concorda? A parceria e a comunhão com outros crentes são técnicas de proteção e de preservação. É por isso que Deus vos encoraja a não negligenciar a comunhão dos crentes. Somos um ser social e ambiental. Por isso, se não gostamos do resultado da nossa vida, só precisamos de mudar o nosso ambiente. Jesus não começou o seu ministério sozinho. Teve de começar com 12 homens. Alguns destes homens já eram discípulos de João, pelo que conheciam a base do discipulado. Jesus não podia fazê-lo sozinho, porque precisava de um ambiente. Mesmo quando foi rezar no Getsêmani, levou 3 pessoas consigo. Da mesma forma, Moisés não exerceu o ministério sozinho. Fê-lo com seus seguidores. Os crentes de Antioquia também não estavam sozinhos. Ficaram juntos e rezaram juntos. É difícil apagar as brasas quando eles estão juntos. É preciso usar muita água ou areia. Mas se separarmos um carvão do outro e lhe dermos algum tempo, ele apaga-se naturalmente. É preciso ter cuidado quando se despreza as pessoas à nossa volta e se pensa que elas são irrelevantes, ou que podemos sobreviver sem elas. Esta é uma forma perigosa de viver. Lembre-se, ninguém é uma ilha. Precisamos de uma comunidade de pessoas que amem a Deus tal como nós, e se ainda não a encontramos, temos de estar atentos. Isto vai para além da reunião da igreja local.
é ter um laço que mantém toda a gente unida e impede que alguém se solte. Se as pessoas com quem passamos a maior parte do tempo são ímpias, então há toda a tendência para começarmos a comportar-nos como elas e a adotar os seus valores. É por isso que devemos assegurar-nos de que temos uma colônia de pessoas em quem confiamos, que pensam como nós e que se submetem à palavra de Deus. Há uma razão pela qual Paulo, o apóstolo, trabalhava sempre com pessoas. Ele assegurava-se de que nunca estava sozinho. Isso ajudava-o a manter-se firme na fé e a evitar que cometesse erros e voltasse atrás. A verdade é que são muitos os desafios que se colocam ao ser cristão, e uma das formas de Deus o proteger é rodeando-o de pessoas que possam despertar uma fome de Deus no seu coração. Toda a gente precisa de pessoas piedosas nas suas vidas e até como amigos, porque quando a nossa fé vacila, podemos receber encorajamento das pessoas que nos rodeiam. Por isso, é necessário criar laços estreitos com crentes de mentalidade semelhante. Compreende agora a lógica? Muitas pessoas dizem que não precisam de ninguém e que não precisam de estar perto de cristãos, mas o que não compreendem é que quanto mais longe estiverem dos crentes, maior é a tendência para caírem. Se te encontras num ambiente novo, onde não conheces ninguém e acabaste de te juntar a uma comunidade cristã, deves começar a fazer amizades com pessoas de confiança para não estares sozinho e desprotegido. Não é de tudo que Deus nos quer proteger que Ele nos diz. Por vezes, Ele usa as pessoas que o rodeiam para o instruir, corrigir, guiar e aconselhar. Este princípio está escrito por todo o lado nas Escrituras. Até a Trindade é 3 em 1, não está sozinha. Os discípulos foram enviados 2 a 2. A palavra de Deus também diz que 1 perseguirá 1000 e 2 perseguirão 10.000. Isto não é apenas o efeito multiplicador da unidade, mas a proteção que Deus reservou para aqueles que se encontram com outros crentes. É preciso formar para si uma família no seio da família de Deus. É assim que nos protegemos das tentações e das ciladas do inimigo. Quando está sozinho, pode facilmente desanimar e perder a fé. Mas quando se está numa reunião de outros crentes, a história é diferente. David tinha Jonatas, o apóstolo Paulo tinha Silas e Barnabé, e Pedro saiu com João. Se andar sozinho, está a tornar-se vulnerável e aberto aos ataques do inimigo. Tende a encontrar pessoas em quem possa confiar. Deus é misterioso, certo? Bem, é por isso que Ele é soberano e supremo. Ele opera com sinais para que não fiques confuso. Antes de ires, aqui estão mais alguns sinais. Número 6. Sentimento inabalável do amor e da aceitação de Deus. Um sentido pessoal de importância e peculiaridade é um sinal claro de que está sob a proteção de Deus. Independentemente do que se passa à sua volta, tem um sentimento genuíno de estar seguro e protegido, mesmo nas circunstâncias terríveis que o rodeiam. Acredita também que Deus o ama e o aceitou. Não há nada tão belo como um crente que compreende plenamente a verdade sobre o amor de Deus por ele. Paulo diz em Romanos 8, 38, 39: Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode separar um filho de Deus do amor do Pai. O amor de Deus por si é insondável e não pode ser comparado a qualquer outra coisa na terra. É distinto, diferente, único e puro. É um amor que te aceita completamente, acredita em ti e te encoraja até chegares ao teu destino. Quando entender o amor de Deus e compreender plenamente o que significa ser amado por Ele, perceberá que a sua proteção é apenas um desdobramento do seu amor eterno por si. Infelizmente, muitos crentes não acreditam que Deus os ama. Alguns foram doutrinados a pensar que é a vontade de Deus que eles permaneçam pobres, quebrados, doentes e em falta. Alguns acreditaram durante décadas que Deus não está preocupado com eles, mas apenas quer a sua adoração. Muitos crentes ainda têm visões e revelações distorcidas sobre quem é Jesus. Foram formados erradamente
e têm de desaprender tudo o que lhes foi ensinado sobre Deus. Isto é lamentável. Um dos sinais de que Deus o está a proteger é que pode não ver a forma literal como ele o está a proteger na carne, mas sentir-se-á amado por ele. Saberá que tudo o que acontece e acontecerá não o poderá separar do seu amor. Ele amá-lo-á independentemente do que estiver a enfrentar no momento. Também sentirão o seu abraço, saberão que ele está presente e vê-lo-ão nas vossas experiências diárias. Deus é o seu Pai, e o dever de um pai é proteger os seus filhos por amor. Se sentir amado e acarinhado por Deus, isso garante-lhe a sua proteção. Número 7. Esconder-se do mal ou do perigo. Este é outro sinal físico inegável da proteção de Deus sobre a sua vida. Já experimentou certas ocorrências que sabia que lhe mostravam que Deus o estava a proteger? Talvez estivesse a descer a rua, e mesmo atrás de si, uma mota perdeu o controle, virou para a berma da estrada atrás de si e bateu, mas não lhe tocou. Se calhar, em casa, ao trabalhar descuidadamente, colocou um prato de cerâmica na borda da mesa e ele só caiu quando o retirou? Parecem coisas naturais e insignificantes, mas provam que Deus nos protege e cuida de nós. Esta é a prova mais física e acontece com vários crentes. Deus permite que estes sinais aumentem a sua fé nele, para que possa confiar nele. Eles são necessários, pois ajudam a despertar a sua fé e esperança em Deus. Ele também os coloca ao redor da sua experiência cristã, para que você seja encorajado a continuar acreditando em Deus mesmo, enquanto caminha por este mundo. Amado, estes sinais não são uma fachada. São reais e importantes, mas tens de ser suficientemente sensível para os ver e acolher. Se os tem experimentado, parabéns. Se não, aqui está o que fazer. Número 1. Peça-o. A palavra de Deus diz em Mateus 7:7: Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Poderá ser confrontado com uma situação particular que justifique o rosto e a proteção de Deus. Em tal situação, ele espera que lhe peças. Alguém pode tê-lo ameaçado, mas vai continuar a viver com medo? Não é essa a vontade de Deus. Ele espera que você peça a sua proteção. David sabia que tinha inimigos que juraram arrancar-lhe a cabeça, e todos os dias clamava a Deus que o salvasse. Os seus salmos estão cheios de experiências com as quais todos os seres humanos se podem identificar. Houve alturas em que o rei Saul levava os exércitos de Israel a procurar apenas um homem. Haverá algo tão perturbador e frustrante como isso? David tinha de viver todos os dias sob a proteção de Deus. Pedia constantemente a Deus que o livrasse dos seus inimigos e daqueles que queriam ver a sua queda. Talvez precise de se envolver ativamente com Deus e pedir-lhe que lhe indique as áreas em que precisa de mais proteção. Deus sabe que precisa, mas quer que lhe peça. Por quê? Porque ele lhe deu a terra, e para que ele seja legal nas suas operações na terra, tem de ser convidado por si. Orar a ele é a única plataforma para o convidar a entrar na sua vida. Verá mais quando rezar e pedir a sua proteção. Número 2. Estar aberto a isso. Depois de muitas pessoas pedirem proteção, Deus dá direção e orientação, especialmente num caminho que não esperavam. Mas, muitas vezes, recusam a sua proteção ao rejeitarem as suas sugestões. A proteção de Deus pode ser uma instrução na sua palavra. Por exemplo, o apóstolo Paulo exorta-o a fugir da imoralidade sexual. Isso já é uma ordem para o proteger da contaminação, destruição e degradação que advém do envolvimento na imoralidade sexual e nas suas práticas. Recusar-se a obedecer a essa instrução significa que está a quebrar a cerca que Deus fez para si, e se quebrar a cerca, a serpente morderá. Quando rezar por proteção, esteja aberto à mudança e ceda quando Deus o guiar e orientar. Deve estar aberto a seguir a orientação de Deus, por mais impopular que possa parecer. Siga a sua palavra e o que ele lhe diz, e não recue até ver os resultados que procura. Se pedir e não estiver aberto a mudar ou a ceder quando necessário, não verá o efeito da provisão de Deus.
Além disso, preste atenção à orientação do Espírito Santo depois de ter rezado por ela. Não precisa de estar em apuros antes de rezar por proteção, mas preste atenção se já estiver em apuros. Ele abrirá um caminho para si. Amado, acima de tudo, deve compreender que a verdadeira natureza de Deus é preservar, podar e proteger. É seu dever proteger-vos do mal e das coisas boas que não são necessárias. Por vezes, se Deus quer proteger-vos, tem de vos pôr uma trela para restringir os vossos movimentos e amarrar-vos a um lugar com espaço limitado para permitir um movimento guiado. Podes pensar que isto é duro, mas o Pai castiga aqueles que ama. Os seres humanos têm livre arbítrio, o que significa que podem facilmente decidir até mesmo contra Deus. Podem decidir contra aquele que os criou e não só perder a proteção de Deus, como também cair nas mãos do diabo. A verdade é que não se pode perder as duas coisas. Se conseguir escapar à proteção de Deus, não pode escapar à condenação do diabo. Deus protege-te das coisas que conheces e das que não conheces. Sabes por quê? Porque somos humanos e somos limitados. Há um limite para o que sabes e podes ver. Mas Deus é infinito. Ele fez os céus e a terra e tudo o que neles existe. Ele é Deus por si só. Então, por que é que achas que Ele te está a proteger? Para o bem dele ou para o vosso? Tem mais a ganhar se submeter à proteção de Deus. Muitas vezes, as pessoas correm para Deus depois de se encontrarem em problemas imprevistos, procurando a sua misericórdia e intervenção. Em contrapartida, Deus deu-lhe instruções e avisou-o para evitar que a situação acontecesse, mas você não lhe deu ouvidos e sofreu as consequências. Os caminhos de Deus são mais elevados e melhores do que os seus, por isso, viva de acordo com as suas instruções. Muitas coisas podem ser evitadas se ouvirmos e seguirmos plenamente as suas instruções. Não precisas de sentir muitos fardos se o seguires, acreditares e confiares nele. Às vezes, é preciso lembrar que Deus é soberano, onisciente e criador. Quando ele faz coisas, fala a partir do seu reino, não do seu. Se aceitar que tem uma compreensão e percepção limitadas, deve confiar naquele que o ama e sabe tudo. Deus está disposto a proteger-te, mas tens de perguntar a ti próprio: estou disposto a ser protegido? Se estiveres disposto, confia nele e segue-o. Se sentir que Deus não o pode proteger, ele permanecerá distante. Por isso, reze-lhe hoje com fé no seu coração e confie que ele lhe responderá. Pai Celestial, agradeço-te por quem és e por quem tens sido para mim. Obrigado pela tua misericórdia e graça. Obrigado por me estenderes a mão, por me encorajares e por me inspirares a melhorar. Estou grato a ti, Senhor. Estou grato pela tua preocupação e interesse na minha vida e peço-te que assumas o controle dos meus assuntos. Venero-te porque és onisciente e todo-poderoso. Tu és a sabedoria antes do início dos tempos e ninguém se compara a ti. Eu te adoro porque o teu amor por mim transcende o tempo. Obrigado por protegeres a minha vida, os meus amigos, a minha família, os meus entes queridos e os meus bens. Deus misericordioso, perdoa os meus pecados e concede-me a graça de usufruir desta proteção divina numa dimensão superior. Não sou digno, mas serei um participante pela tua graça. Senhor Jesus, agradeço-te por interromperes constantemente os planos errados que crio para mim. Admito que não sei tudo. Reconheço que não compreendo tudo o que deveria saber, mesmo antes de fazer planos. Reconheço que preciso da tua ajuda e da tua sabedoria para dirigir e dinamizar a minha vida. Sou limitado em conhecimentos e capacidades e submeto-me à tua orientação. Tu podes fazer o que quiseres na minha vida e remover tudo o que sabes que me levará para longe de ti. Sonda-me, Senhor, e endireita os meus caminhos. Por favor, enche-me de sabedoria divina para saber quando e como agir para beneficiar o meu bem-estar espiritual. Por favor, enche-me com o tipo de sabedoria que deste ao rei Salomão e que o tornou notável. Senhor gracioso, peço-te que aumentes a minha sensibilidade e me tornes receptivo às tuas instruções.
Por favor, equipa o meu espírito para sentir e saber quando estás a falar e quando me estás a guiar. Ajuda-me a discernir a tua proteção e a não me deixar enganar pelo diabo, pensando que é outra coisa. Dá-me também a paz divina, Senhor. Peço-te que uses a tua paz para me guiar no meio das situações desagradáveis da vida. Quando eu estiver preso e não souber o que estás a dizer ou a fazer, por favor, deixa que a tua paz me oriente. Pai amoroso, peço-te que me cerques de amigos piedosos. Por favor, ajuda-me a encontrar e a construir relacionamentos com crentes que apoiem e incentivem o meu crescimento espiritual. Por favor, conduza-me aos seus verdadeiros filhos e filhas. Eu não quero andar sozinho. Se eles tiverem um impacto positivo na minha vida, ajuda-me a ter um impacto na deles. Peço-te também que me ajudes a ver e a compreender o quanto me amas, para que eu possa confiar mais em ti e acreditar na nossa direção e liderança. Senhor, ajuda-me a confiar plenamente no teu amor. Por favor, dá-me a confiança de saber que tu me livrarás e protegerás. Agradeço-te, Senhor Jesus, e rezo para que a tua glória brilhe na minha vida. Obrigado por esta oportunidade de aprender contigo e orar. Sei que me ouviste e respondeste. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se fez esta oração com fé, prepare-se para o inimaginável que vem na sua direção. Lembre-se, Deus pode fazer muito mais do que tudo o que possa pedir ou pensar. Agora, resta-lhe sair com essa ousadia como David, sabendo que mesmo quando atravessar o vale mais escuro, Deus estará consigo. A sua ousadia é um testemunho da sua fé. O Deus Todo-Poderoso não lhe deu o espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sã. Se ainda não agiu nessa perspectiva, faça-o a partir de hoje. David não era destemido porque era suficientemente forte. Enfrentou corajosamente um guerreiro de renome, embora não tivesse experiência profissional, porque confiava em Deus para o proteger. Qual foi o resultado? Com apenas uma fisgada na cabeça, o famoso guerreiro caiu. Isso é comum? Não. É uma demonstração poderosa da proteção de Deus, que experimentará graças a esta oração. Não deixes que a tua fé em Deus vacile. Em vez disso, apegue-se a Ele como o autor da sua vida. Enquanto permaneceres no seu rebanho, podes ter a certeza de que Ele será o teu pastor no meio das tempestades da vida. Obrigado por se juntarem a mim nesta oração. Por favor, partilhe este vídeo com alguém e comente abaixo os seus pensamentos para hoje. Que recebam bênçãos maravilhosas.